Olá, bom dia. Tudo bem, meninos? E aí, a semana de prova, né? Eu ainda vou estar aplicando dois vídeos com aulas. Hoje, sobretudo, estaremos corrigindo e posteriormente a isso estaremos aplicando nossa prova, somente no dia 29, tá? Bem, hoje nós temos a correção das páginas 35 e 39 a 43. Quando eu passei, eu disse que nós estaremos trabalhando com 4 páginas. Estou corrigindo a errata, não eram 4, e sim 5. Lembrando que eu recebi de 2 alunos apenas. Então, é só esses 2 alunos que a gente vai estar anotando no nosso mapinha de controle de notas. Bem, mas vamos ao que interessa, né? Aí vocês viram toda a página, lembra de substantivos e adjetivos, o que nós vimos até aqui. O caderno tem um embasamento, o próprio livro está te dando aqui embasamento para vocês estarem respondendo à atividade. Então, a número 15, que é a atividade inicial, a questão inicial de hoje, vocês logo acima tem um trecho do texto do Diário do Takamo, que diz assim: hoje estou me sentindo triste, dolorido, intrigado e perplexo. Estou triste porque sinto falta do meu estimado cão de caça, mesmo que já faça tanto tempo que sua múmia tenha sido posta em minha tumba, junto de todos os meus outros animais de estimação que já morreram. Então, aí tem esse trecho, e logo abaixo, na questão 15, tem a pergunta. O Tutankhamon, em seu diário, ele expõe o que sente. Escreva com suas palavras por que ele se sente. Em que momento por que ele se sente triste. Aí eu tenho aí uma sugestão, mas você deveria estar criando com as suas próprias palavras. O que eu quero é que você, com base nessa informação aí, a sua tenha sentido. Porque, diferentemente da sala, quando a gente pode estar corrigindo, criando, ou, por exemplo, Mel, o que você fez? Calma, como você fez a sua? E ali a gente está construindo uma resposta a mais concisa. Aqui está diferente, então eu tenho essa sugestão, que agora está na tela, que você pode verificar se a sua não precisa fazer tal qual essa que está aí. No entanto, que tenha sentido a sua, tá bom? Bem, então aí tem as letras de A a D. Na primeira, escrever com suas palavras porque ele se sentia triste, porque ele se sentia dolorido, porque ele se sentia intrigado, porque ele se sentia perplexo, tá bom? E você vai fazer a sua resposta e você tem essa sugestão aí. Você deve fazer a comparação se a sua está correta, tá bem? Vamos lá. Questão 16. De acordo com o texto principal, relacione cada substantivo a uma característica. Você já sabe que a característica é o adjetivo. Então, eu tenho 2 tabelas. A primeira tabela, eu tenho os substantivos que estão numerados. E a segunda tabela, eu tenho os adjetivos que estão com espaço vago. Você deverá, com base no texto, você deve voltar lá no início do texto, você deve numerar cada adjetivo de acordo com o substantivo que se refere ao mesmo, tá bom? Aí eu tenho essa tabelinha. Quem não fez, nesse caso aí, deveria ser o número correto. Aqueles que não fizeram correto, apaga e faça a correção, tá joia? Infelizmente tem que ser assim, né? A gente está de uma forma bem pessoal, mas vai dar certo, tá bom? Bem, então, nesse caso, vamos passar a página. A página é 40, a questão 17. Semelhantemente a 16, nós pedimos aí, nós fizemos uma relação, o autor do livro faz uma relação de substantivos e uma relação de adjetivos aberto para que vocês numerem. A 17 é semelhante, só que a 17 está referindo substantivo com locução adjetiva.
E vocês lembram que locução adjetiva, ela serve para caracterizar um substantivo e essas expressões elas são formadas por mais de uma palavra ligadas a um substantivo com o mesmo valor de adjetivo. Tá joia? Então você vai analisar, tem aí a tabela, você pode estar olhando a tabela e verificando se você não colocou certinho, analise antes de você apagar para que você aprenda e reflita sobre o assunto estudado. Tá joia? Beleza, então. Vamos à página 41, questão que compreende das questões 18 até a 21. Aí a página 41 está pedindo, tem uma frase padrão e pede para você se embasar na questão 16 e 17 e criar novas frases. Você foi lá na questão 16 e 17 e identificou que adjetivo pertence a tal substantivo. A partir disso, você vai criar a frase aqui. Por exemplo, se você, como é o exemplo aqui, ó, a víbora enfurecida me atacou quando tentei me aproximar do chefe da planície. Você viu aí que a característica da víbora é enfurecida e de chefe é da planície. Então, você vai criar 5 novas frases baseando-se nas questões anteriores, 16 e 17. Tá bom? Vamos a 19. Substitua os adjetivos pelas locuções adjetivas correspondentes. Aí eu só vou dizer a letra A e as demais você vai analisar. Tarde chuvosa é uma tarde de chuva. Então, você vai complementar as outras. E problema auditivo é um problema. Você está vendo aí a resposta. E caso você não tenha conseguido responder, você vai se valer dessa sugestão e vai apagar a que estiver errada e corrigir com base nesse modelo aí. Tá bom? Vamos à questão 20? Indique os adjetivos que designam as descrições abaixo. Nem todos os adjetivos do quadro serão usados. Então, tem uma questão de muitos adjetivos aí e você tem as questões para colocar, para encaixar em cada situação. Por exemplo, aquele que é correto, íntegro, ele é o quê? Aí você vai se valer dessa relação de adjetivos para responder essa atividade, tá bom? Aí você vai ficar livre. Essa aí, de repente, você encaixa diferentes adjetivos do que foi proposto. Ou seja, a sua esteja um pouco diferente da proposta do livro, mas que tenha sentido. Eu não quero que você faça cópia do livro. Eu quero que você veja que a partir do livro, dessas respostas sugestivas, você está tendo um meio para seguir a correção do texto, da atividade, perdão. 21. Complete as frases a seguir com antônimo de cada adjetivo. Então, aí a gente não falou propriamente de antônimo, né? Sinônimo, antônimo. Mas você sabe que antônimo é o contrário e você vai à primeira frase, por exemplo, o que não é egoísta é... Aí você vai completar. E caso você tenha tido dificuldade com essa, tem aí a sugestão do livro para você se valer da resposta. Tá bem? Bem, vamos à questão 40, na página 42, a questão 22. Usando o aumentativo ou diminutivo, varie o substantivo entre parênteses de cada frase de acordo com o contexto, né? Então, aqui você está vendo, aqui nessa primeira frase, por exemplo, vestido. Aí está pedindo para que você faça o quê? Para que você faça o aumentativo ou diminutivo, a depender do que se pede na frase, né? Então, aí você vai analisar cada frase e colocar o nome normal, está entre parênteses, você deverá colocar na frase
as descrições, o nome correto na forma correta, ou no aumentativo ou no diminutivo. Questão 23. Eu vou ler a questão. Bem, como eu disse, a questão 23, né, que nós vamos analisar agora, é uma questão interessante, porque o que eu quero com essa questão que vocês aprendam, e o autor também, é que às vezes a palavra no aumentativo, ela não é uma palavra, realmente ela não exista, só existe no aumentativo. No caso dessas duas palavras, elas são palavras que elas existem independente de estar no aumentativo, que é o caso aqui. A primeira palavra deveria estar barracão, né? Barraca mais ão é barracão. E aí era interessante aí você justificar porque barracão não só indica o aumentativo de barraca. Barracão existe, é um depósito grande, né? É uma barraca grande, então existe a barraca e existe o barracão. Não é simplesmente um aumentativo de barraca, tá? E a mesma coisa portão. Existe a porta, mesmo que portão é aumentativo de porta, mas existe o portão. É outra questão que você deveria estar explicando que essa palavra, independente de ser aumentativo de outra, ela é existente, ela tem existência própria, tá bom? Isso serve para a gente analisar que nem sempre terminar com ão é exatamente o aumentativo. Pode ser o aumentativo, mas pode ser uma palavra criada por si só. Uma palavra de existência própria, ok? Então vamos à última página dessa correção, que está na página 43, 24. Aí no 24 seria para uma análise, né? Aí no primeiro quadrinho da tirinha da página 42, lá na página anterior, você viu essa tirinha. Sim, nessa tirinha você vê aí a análise, dois garotos em conversação, e a questão 24 faz a seguinte pergunta. No primeiro quadrinho da tirinha, da página 42, qual o efeito de sentido do aumentativo carrão empregado por Gabi, considerando as características da menina? Então, assim, qual foi o argumento dela para esse nome carrão? Ela quis dizer o quê? Aí você vai fazer a análise, ou deveria ter feito a análise, e chegar nessa ideia da resposta aqui do livro, mas não igual, gente. Eu quero sempre que vocês trabalhem lembrando, ou respondam a questão lembrando que a sua resposta tem grande valia. Só ela precisa estar com coerência, precisa ter tudo a ver, mas não precisa ser igual a do livro. Como eu sempre falo na sala, você precisa criar suas respostas com coerência, com sentido, tá bom? Tem que ter sentido. Ok, então vamos para a próxima? Vamos a 25. A pergunta do amigo no segundo quadro é: o que a pergunta do amigo é? Aí tem 3 alternativas e você logo aí vê a alternativa correta, que é a B. Ele dá uma tentativa, né, de confirmar a observação da amiga. A 26 também, ainda com base na tirinha, essa pergunta demonstra certa insegurança, com base no sentido negativo de carrão. Que expressões finais confirmam a crítica? Então aí você tem a expressão que ele diz aí, sobrepujar-se, né? E grande demais. Então essa alternativa é que é a correta, referindo à pergunta 26, né? Vamos a 27, e a final de hoje. A palavra sobrepujar pode ter vários sentidos: vencer, dominar, destacar-se, levar vantagem, elevar-se sobre.
exceder em altura. Complete os espaços em branco com uma das opções indicada entre parênteses. Aí eu vou ler a questão e você vai escolher qual palavra deve acrescentar, né? O humor se justifica o humor se justifica porque o criador da tirinha empregou a palavra sobrepujar com um, dois ou vários sentidos. A questão é com vários sentidos. Além de aumentar demais, ele aumentou o carro, a van, o carro, né? E diminuir demais, a van. Então, nesse caso aí, quando ele usa o sobrepujar, ele está aumentando o carro e diminuindo a van. O que aos nossos olhos é o contrário. Uma van é maior do que um carro, tá? Ok, gente, por hoje é só. Um beijo no coração. Espero essa correção talvez tenha sido a minha maior aula, mas era necessária, tá bom? E eu passo ainda hoje para casa a página ainda sobre esse assunto, as páginas 57 e 58. Páginas 57 e 58, para você estar fazendo aí no seu horário que não seja o horário da prova, tá? Beijo da tia, boas provas.